nós iremos falar hoje sobre o capítulo 2, Economia e Disparidade Socioterritorial, né? Disciplina de Geografia, turma do 7º ano, escolar. Nesse capítulo, nós vamos falar um pouco o que é economia, como é o crescimento econômico, quais são os indicadores importantes para avaliar uma economia, né? E vamos ver se existe desigualdade social na sociedade brasileira. Então, para começar, eu vou conceituar o que é economia. Então, economia é toda a produção e comercialização de bens e serviços, né? Todos os dias, quando nós ligamos a TV, a internet, né? Ou lemos no jornal falando sobre a economia. Então, tem países que essa economia estão experimentando um certo crescimento. Em contrapartida, existem outros países que estão vivenciando um declínio nessa economia. Então, essa economia, nós temos os bens, que são produtos naturais como automóveis, caneta, móveis, casa, rodovias, computadores e etc. E o serviço são as atividades que não produzem bens fixos, mas são importantíssimas para a economia. O serviço de transporte, o serviço bancário, comércio, a telecomunicação. Ok? Vamos avançar. Então, para a gente entender o crescimento econômico, a gente vai precisar entender esses conceitos. O que é PIB? Então, PIB é um partido interno bruto, que ele é um indicador para medir a atividade econômica do país. O BNB é um partido nacional bruto, que ele faz referência à soma de todas as riquezas por uma nação, país, durante determinado período, em território nacional ou não. Ou seja, o BNP ele já é mais abrangente, né? Pega nação e outros países também internacionais. E o que é uma renda per capita? A renda per capita é a soma de todos os rendimentos de uma população, ou seja, de todo o dinheiro que foi investido como salários, lucros, né? Aluguéis, todos esses rendimentos vão ser somados, né? E aí a partir daí vai dar a renda nacional. E o que é a renda per capita? A renda per capita é o valor, é um cálculo, na verdade, que é o valor do PIB da nação dividido pelo número de habitantes. Ou seja, pega-se o PIB de uma determinada nação e divide pelo número de todos os habitantes. Quando a gente faz isso, a gente tem a renda per capita por cada pessoa, certo? Nesse gráfico, está nos mostrando os maiores PIBs do mundo em 2016, que é os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha e os Estados Unidos, o Reino Unido, desculpa. E as maiores rendas per capita em 2016, ou seja, os países que têm o maior PIB do mundo não são os que têm as maiores rendas per capita, ou seja, porque a gente pode ter um país como Luxemburgo, que a renda per capita dele não foi tão alta, mas que o PIB dele não foi tão alto, mas a renda per capita dele foi boa, certo? Então, Luxemburgo, Suíça, Noruega, Irlanda e Islândia, eles são os maiores em renda per capita, né?
O resultado indica a renda média da população de um país ou de uma região. Tanto o PIB como a renda per capita costuma ser usada para medir o desenvolvimento econômico de um país. Vamos avançar. Nesse próximo slide, nós vamos ver o PIB e a renda per capita do Brasil, né? O Brasil, em 2016, ele estava, né, com um PIB de 1,7 bilhões de dólares, ocupando o nono lugar entre as maiorias da economia do mundo. No entanto, a renda per capita dele é de 8.649 dólares. E coloca o país na posição no ranking 62, no número de 62, fazendo parte da renda per capita considerada média, certo? Então, a renda per capita do Brasil não é renda alta e nem baixa, é uma renda média. Esse gráfico aqui, né, está mostrando o regimento per capita, da renda per capita, né, das regiões do Brasil. E a gente pode perceber que a maior renda é na região do Distrito Federal. Pronto, né? Nós já estudamos o que é economia, né? Nós já vimos o que é o PIB, o que é o BNB e o que é uma renda per capita, o que é uma renda nacional. Também nós vamos ter indicadores para medir a distribuição de renda. Então, a distribuição de renda. O indicador importante da situação econômica e social de uma população e a distribuição social da renda, que mostra como está distribuída a renda nacional pela população. Está muito ou pouco concentrada, ou seja, vamos ter indicadores que vai dizer se a distribuição ela está concentrada somente para uma parte da população ou se ela está, né, sendo distribuída de forma correta. E qual é o medidor? Temos o Gini. O Gini, né, é um indicador internacional para medir essa desigualdade social. Então, se eu quero saber se um país ele está fazendo tudo certinho, distribuindo a renda de forma igual para todos, eu vou aplicar esse indicador. E esse indicador mede um valor de 0 a 1, sendo que mais próximo do zero, nós vamos ter uma situação igualitária entre a população, ou seja, a renda está sendo distribuída de forma igual para toda a população. Quanto mais próximo de 1, né, a gente vai ter uma concentração de toda a renda no país, ou seja, uma pequena parte da população vai ter acesso a essa distribuição de renda, enquanto o resto da população não vai ter essa renda. Então, o Gini ele tem essa capacidade de, né, indicar se está ocorrendo uma desigualdade social em uma determinada nação. Então, a distribuição de renda. O Brasil se destaca de forma negativa nesse assunto, pois a renda nacional é concentrada nas mãos de uma minoria. Ou seja, se a gente observar esse gráfico, né, a gente vai ver que o Gini, o indicador de desigualdade social, está mais direcionado em caminho do 1 do que o do 0. Quanto mais próximo do 1, né, a renda vai ficar sendo concentrada na mão da minoria. Em contrapartida, a outra parte da população da nação não vai ter acesso a essa renda.
Existem também outros indicadores sociais, né? Há outros indicadores de desenvolvimento humano social de uma sociedade. Então, a gente pode estar, né? A gente pode também estar ainda outros indicadores de desenvolvimento humano ou social de uma sociedade. Um deles é a escolaridade da população. Então, países desenvolvidos têm uma população com escolaridade média elevada. Observa-se o contrário nos países em desenvolvimento e subdesenvolvimento, muitos deles com elevada porcentagem de analfabetismo, né? Em países desenvolvidos como o Canadá, a Austrália ou a Dinamarca, por exemplo, a taxa de analfabetismo entre a população com 15 anos de idade ou mais é praticamente zero. No Brasil, nós temos, em média, 7,2. Outro indicador importante para avaliar as condições de vida de um povo é a porcentagem da população que vive em baixa linha internacional de pobreza, ou seja, que vive com menos de $2 por dia. O Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas, né, quase 10% do total, vive em uma condição, né, degradante, segundo os dados de 2016. Já na Venezuela, são mais do que 25% da população. Na Índia, nós temos 22% da população, né, que vive nessa linha internacional de pobreza. O outro indicador ligado à saúde ligado à saúde, à longevidade, que é a expectativa de vida da população, que permite saber mais sobre o quadro econômico e social de um país. Certo? Nos países desenvolvidos, a expectativa de vida de recém-nascidos, né, é elevada. Outro aspecto, né, outro indicador é a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é muito superior à dos países ricos. Essa taxa médica para cada grupo de 1.000 crianças, quantas morrem antes de completar 1 ano de idade, ou seja, essa mortalidade infantil é considerada, né, quando uma criança nasce, mas ela não consegue sobreviver até 1 ano de idade. Todos esses aí são indicadores sociais que vão indicar o desenvolvimento humano social de uma sociedade. Aqui, esse gráfico está mostrando, né, indicadores sociais em países selecionados. Esse é um dado de 2015, né, os 4 primeiros países, Noruega, Austrália, Estados Unidos, Japão, são países considerados desenvolvidos, né, com a renda per capita, a taxa de mortalidade baixa, né, a escolaridade e a expectativa de vida alta, né, em média de 79 a 83 anos de idade. Já o México, Brasil, China, né, são países tipo como em desenvolvimento, ou seja, uma renda per capita média, né, a taxa de mortalidade mediana, né, a escolaridade, né, média também, e a expectativa de vida é de 64 anos a 77 anos.
E os últimos países, Angola, Nigéria, Haiti e Níger, são os países considerados subdesenvolvidos, ou seja, o PIB baixo, né, a taxa de mortalidade baixa, a escolaridade e a expectativa também é baixa. Em comparação, isso tudo, gente, é em comparação com os outros países, certo? Dentro do território brasileiro também indica desigualdade, existe desigualdade entre as regiões, né? Esse mapa aí, Brasil, população que sabe ler e escrever, de 2013, ele está mostrando, né, que dentro do território brasileiro, esses índices também indicam a desigualdade. Já existe também a desigualdade entre as regiões. Então, o mapa mostra a porcentagem de pessoas acima de 10 anos de idade que sabia ler e escrever. Ou seja, se a gente observar direitinho, vai ter regiões no mapa que ainda existem pessoas que só começaram a ler e escrever depois dos 10 anos de idade. Nós vamos agora avançar, né? Vamos falar um pouco sobre os índices de desenvolvimento humano. A gente já viu que os outros índices, o PIB, PNB, né? A gente viu o Gini, e os indicadores sociais. Agora a gente vai ver os índices de desenvolvimento humano. Esses índices de desenvolvimento humano, ele foi criado pela Organização das Nações Unidas para tentar medir o grau econômico e principalmente como as pessoas estão vivendo nos países de todo o mundo, ou seja, o aspecto social da população. Então, ele está mais preocupado com o aspecto da população, certo? E para calcular o índice de desenvolvimento humano de cada país com base nos índices da renda, a saúde e a educação, ganhando-se os valores em escala, ou seja, pega a soma da renda, né, da saúde e da educação e faz o cálculo. E nós temos uma escala que vai de 0 a 1. Então, o índice mais próximo de 1, a situação está perfeita. Então, não existe país que tem situação perfeita, ou seja, está tudo bem organizado, está tudo 10, não. E o índice 0 corresponde à situação extremamente precária, que a gente também não tem esse índice. Ou seja, tem que estar, para ser em uma situação boa, tem que estar de 0,8. Né? Para estar em uma situação precária, né, a partir de 0,3 em diante, já para baixo já é uma renda precária. Aqui, né, é uma região, é um mapa do Brasil, né, das unidades federais. É um mapa de 2014. Né? Nesse mapa, ele está mostrando o índice de desenvolvimento humano. Ele utiliza os mesmos critérios do IDH, porém calcular os índices de municípios e de unidades da federação. Ou seja, aqui eles estão nesse mapa para mostrar o índice de desenvolvimento humano em determinadas regiões. Ou seja, a cor vermelha que nós não temos aqui representa de 1 a 49. De 0 a 5, que é o laranjinha, tem o índice de desenvolvimento de 0,5 a 0,59. O índice de desenvolvimento 0,6 a 0,69, que é o amarelo, que é essa região aqui,
eles apresentam um índice de desenvolvimento bom. Já toda essa região aqui, em verde claro, o índice de seu desenvolvimento varia de 7 a 0,79. Então, é um índice de desenvolvimento bom. Mas, somente essas duas regiões, São Paulo e Santa Catarina, apresenta um ótimo índice de desenvolvimento, certo? E chegamos ao final, né, onde fala cidadania e democracia, que é o ponto 4, né? Um aspecto importante do desenvolvimento econômico e social de um país é a qualidade de sua democracia. Então, o que é que acontece? A cidadania, gente, é sempre uma conquista. Uma conquista do povo, do cidadão que pressiona as autoridades para obter ou ampliar o direito de ir, de vir, dentro do critério nacional, o direito de votar, de ser votado, o direito de igualdade de todos, né, perante a lei, de livre opinião de se expressar, de escolher livremente a sua religião, né, profissão, local e moradia. Esses direitos nem sempre existiram. Só nos últimos séculos, né, ou anos, que, conforme o caso, é que foram sendo efetivados, né? E aí a gente teve direito à educação pública, nós tivemos direito a uma saúde pública, mas isso tudo foi, né, gente, conquistado pelo direito da cidadania e da democracia. O direito da mulher votar, né, exercer o seu papel de cidadania dentro da sociedade. Até as primeiras décadas do século passado, por exemplo, não existia, na maioria dos países, escolas públicas. Para os jovens, as pessoas não podiam expressar opinião contrária ao governo por causa do risco de serem presas, até torturadas. Esses direitos democráticos se transformaram com o tempo, conforme surgem novas necessidades e mudança na sociedade. Hoje há direitos democráticos que não existiam até recentemente, como o atendimento médico hospitalar, de moradia, de meio ambiente sadio, entre outros. Uma grande desigualdade social com a que existe no Brasil não é boa para a democracia, nem para a cidadania. Por sinal, ambos são interligados. Já vimos que na história do Brasil e no período colonial, a sociedade foi criada para servir com o objetivo da metrópole colonizadora. Nessa condição, a cidadania pouco se desenvolveu no Brasil. No final do século XIX, a maioria da população era escravizada ou muito pobre e quase não possuía direitos políticos. Houve mudança nesse aspecto, a abolição da escravatura, a vinda de grandes contribuintes de imigrantes, intensa urbanização, com as volumosas migrações de campo para as cidades e introdução de eleições e do direito ao voto. Dessa forma, a construção da cidadania com base na democracia é algo ainda a ser ampliado no Brasil. É um desafio, né? E para as novas gerações. E assim, gente, eu concluo essa aula, né, do capítulo 2. Espero que vocês deem uma lida, deem uma estudada, né? Começa na página 38 e termina na página 48. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada. Deus abençoe.